Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Estamos aqui para mais uma aula. A nossa aula é a aula de número 6. E lembrando a vocês, nós estamos dando prosseguimento ao assunto geral, que é a inspiração das Sagradas Escrituras. Nós estamos estudando e, por meio do nosso estudo, estamos aprendendo sobre a autoridade, sobre a veracidade da palavra de Deus. A aula anterior, nós falamos sobre a inspiração bíblica e as suas particularidades e provas. A aula de hoje, que é a aula de número 6, nós vamos continuar falando sobre inspiração. Pretendemos concluir esse assunto hoje e tratarmos de dois temas. O primeiro tema é a inspiração do Antigo e do Novo Testamento e, segundo, a inspiração verbal plenária. Amém? Então é sobre isso que iremos tratar nessa aula. E começando então a falar, e eu não vou dessa vez reprisar a aula anterior, porque se você quiser, você pode ir no YouTube, ou mesmo no Facebook, nos links que nós temos da aula anterior, e você consegue rever o que nós falamos. Amém? Eu vou dar prosseguimento aqui, e eu vou ver se das próximas aulas eu consigo fazer uma pequena resenha, que aí o pastor ou a Renata podem lançar aí no Face, e vocês conseguem ler essa resenha da aula anterior, tá bom? Mas hoje eu não vou comentar a aula passada e vamos então prosseguir. Então, como eu disse, nós vamos continuar tratando o assunto sobre a inspiração das Sagradas Escrituras, e o tema vai ser a inspiração do Antigo, do Novo Testamento e a inspiração verbal plenária. E então, começando, nós vamos falar sobre a inspiração do Antigo e do Novo Testamento, tá? Sobre a inspiração do Antigo e Novo Testamento, estudaremos o tema da seguinte forma: o Antigo Testamento, nós vamos ver assim, a relação entre os profetas e a inspiração profética do Antigo Testamento. E aí, no caso, eu vou falar sobre os profetas e os termos designados a eles, certo? A credibilidade dos profetas. Vou falar sobre os profetas e a função profética, os profetas e a escritura, os profetas e a rede sequencial redativa. E falando de Novo Testamento, espero que a gente consiga chegar lá, porque, como vocês viram, é bastante assunto. A inspiração dos autores do Novo Testamento. Veremos também a forma como a igreja primitiva e os pais apostólicos tratavam os escritos dos apóstolos e discípulos de Jesus, tá bom? Então, já que nós estamos falando sobre a inspiração do Antigo e Novo Testamento, começaremos então já falando sobre a inspiração do Antigo. Quando o assunto é Antigo Testamento, né, ou a inspiração dele, não podemos deixar de falar da figura dos profetas, pois esse é o componente importante em se tratando do tema, no caso, inspiração do Antigo Testamento. Não há como falarmos do Velho Testamento sem pensar na figura, sem pensar no componente que podemos chamar de profeta. Vejamos então a sua relação com outros elementos, né, porque na verdade, a gente estuda a inspiração do Antigo Testamento, tendo em vista, ou pegando por referência o profeta, e a sua relação, ou as suas relações com outros elementos bíblicos do Antigo Testamento, e que nos ajudam a entender a inspiração e entender como se fez autoridade às Sagradas Escrituras, e nesse caso, o Antigo Testamento. A primeira relação que eu gostaria de falar com vocês é dos profetas e os seus termos, ou as designações, os nomes, os títulos, como a gente pode assim dizer, pelos quais ele era chamado na Bíblia. E também falar da credibilidade que era passada pelo profeta. Então, nós vamos falar do profeta e da sua relação com os seus termos, ou seja, as designações que ele recebia no Velho Testamento, e também a sua relação
de credibilidade, o que ele passava de confiança. Deus levantou profetas durante toda a história de Israel, e isso é uma verdade bíblica, é só você ler e você vai perceber isso. A primeira pessoa que a Bíblia chama de profeta foi o próprio Abraão, de onde seria formada a nação israelita. Isso a gente vê lá em Gênesis 27, daqui a pouquinho a gente lê. No entanto, o primeiro profeta bíblico não foi Abraão, mas sim Enoque, que ainda antes do dilúvio teria profetizado a respeito do estabelecimento do reino milenial de Cristo. Então a gente tem aqui como primeiro dado acerca dos profetas, fazendo um levantamento, digamos assim, que histórico e um pouco investigativo da Bíblia, é que o primeiro profeta que podemos assim dizer que a Bíblia aponta no caso, Enoque. E a gente pode ver isso lá em Judas, no seu capítulo, no seu versículo 14. Eu ia falar capítulo 1, mas é um capítulo só e é o verso 14. E também nós podemos ver pela Bíblia, já lá em Gênesis, no capítulo 27, Abraão também tido como profeta. Pois é, a gente geralmente só denomina Abraão como patriarca, e ele o é, mas também a Bíblia diz que ele era profeta. Em Gênesis 27, olha só o que diz. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido. Nesse caso está falando de Sara sendo restituída a Abraão, porque ela tinha sido tomada, mesmo sendo casada, por mulher a Abimeleque. Certo? Se não me engano que era rei de um lugar chamado Gerar. Porque profeta olha só. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, ou seja, restitui Sara a Abraão, porque profeta falando de Abraão. Amém? Então, nós vemos em Gênesis 27 que Abraão, ele era reconhecido não pelas pessoas, mas pelo próprio Deus como seu profeta. Porque essas aqui são palavras de Deus durante um sonho, uma visão que Abimeleque teve com Deus durante a noite, falando que ele não deveria receber Sara como sua mulher, porque ela já era casada e aquilo que ele estaria fazendo seria pecado e com certeza traria sobre Abimeleque consequências. Então foi uma visão, um sonho de alerta para Abimeleque, para ele não cometer essa falha. Tá? Então, nessa hora, Deus começa a falar com Abimeleque e fala de Abraão como sendo seu profeta. Então, Abraão é reconhecido por profeta, não é por causa dos judeus, não é por causa de Moisés, é o próprio Deus que o reconhecia como profeta. E isso também, claro, vem a ser um dado muito importante para que um profeta fosse reconhecido como profeta. É ele ser, nesse caso, alguém que foi chamado por Deus, reconhecido por Deus. Porque como é que eu posso dizer que eu sou um profeta de Deus se o próprio Deus não me reconhece? Então, fica aqui também mais uma ideia para a gente. A outra passagem é de Judas 14, né? Judas, versículo 14. E desses profetizou também Enoque, olha só, colocando Enoque também como um profeta, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então, nós vemos no livro de Judas, no verso 14, que, na verdade, no livro não, perdão, na epístola de Judas, no verso 14, que também Enoque é conhecido ou foi reconhecido como um profeta, tá bom? Então, digamos que Enoque, pela cronologia e pela genealogia, vem antes de Abraão, então seria aí o nosso primeiro profeta, tá bom? E Abraão também, digamos aí, está pegando aí um segundo lugar, alguma coisa próxima disso. Mas primeiro Enoque, tá bom? É interessante, porque existem outros dados interessantes acerca de profeta, no caso dos seus termos ou designações.
existiam pelo menos 3 palavras que, para nós, quando foi traduzido para o português e para outras línguas, do hebraico, o termo profeta designa essas 3 palavras, tá? Eu vou tentar falar aqui, mas só para você entender, tá? Por favor, perdoe aí o meu hebraico, que é 0. Nabi, a primeira designação, que eu vi algumas pronúncias, eles na verdade não falam Nabi, falam Navi. Outra é Roer, ou Roer. E a terceira é Roser, alguma coisa assim parecida. Essas 3 palavras, elas são palavras utilizadas no hebraico para designar profeta. E eu falando isso, claro, com certeza do Velho Testamento. Tá? Essas palavras, elas podem ser vistas, por exemplo, em Crônicas, no capítulo 1 Crônicas, capítulo 29, no verso 29. A passagem é assim: os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, que você sabe que foi profeta também, e também sumo sacerdote. E aqui diz assim, de Samuel, o vidente, que aí no caso aqui entra um dos termos, que seria o roer, e nas crônicas do profeta Natã. Aqui, profeta Natã, no caso, seria a primeira designação, que é Navi, que eu comentei primeiro aqui. E a outra designação seria para Gade, que também é chamado como o vidente, seria Roser. Então, as 3 designações, sendo que 2 delas, para profeta, estão aqui tidas como vidente. Só que para Samuel como vidente e para Gade como vidente, existem 2 palavras diferentes. Ou seja, quando a Bíblia chama Samuel de o vidente, chama ele de Roer. E quando chama Gade, o vidente, chama ele de Roser. No hebraico seria assim. E falando de Natã, seria, no caso, a palavra Nabi ou Navi. Tá? Isso em 1 Crônicas 29, 29. Dessas 3 palavras, a que mais foi utilizada no hebraico é a palavra Nabi. É a palavra mais comum nas escrituras hebraicas. Ela é citada pelo menos 316 vezes no Velho Testamento. E o seu significado, a sua designação como profeta, quer dizer profeta como anunciador, profeta como declarador ou porta-voz. Nesse caso, quando foi colocado aqui, voltando para o texto anterior, falando de Samuel, falando de Natã e de Gade, está falando que o profeta Natã, ele era um anunciador, um porta-voz, um declarador, porque justamente para ele cabe esse termo Nabi ou Navi, tá bom? E esse termo é falado 316 vezes na Bíblia. É o termo mais comum para profeta, vindo do hebraico, tá bom? Então, quero recordar aqui que o termo profeta, no Velho Testamento, se nós pegarmos do hebraico, a partir do hebraico, nós teremos 3 palavras que designam a palavra profeta para nós em português. Para nós, terá pouca diferença de um profeta para o vidente ou coisa assim do tipo. Muitas vezes está escrito profeta e está se falando do vidente. E falando ainda por cima de vidente, o termo Roser, que seria o terceiro termo, ele dá uma ideia mais de visionário, uma pessoa que ele tem visão, Vou tentar explicar mais ou menos assim. A ideia de José do Egito, que além de interpretar os sonhos de Faraó, ele consegue ver o que fazer lá para frente. Por exemplo, ele falou para Faraó o quê? Ele falou para Faraó construir celeiros e durante 7 anos guardar alimentos. Então, é uma pessoa, nesse caso aqui eu estou falando visionário, virado para os planos de Deus, para aquilo que Deus deseja para o seu povo. E no caso aqui falando de José, é só para poder parafrasear. Não estou falando que José
era um visionário, mas é uma ideia muito semelhante ao que acontecia com José. É alguém que enxerga e consegue ver os planos de Deus à frente. Ele tem uma visão daquilo que vai acontecer. Ele é um visionário. O vidente já vê aquilo que está acontecendo, ou que é para acontecer, ou que Deus quer revelar, tá bom? E já o outro termo, o Navi, que é o profeta, que é o declarador, o porta-voz, é aquele que vem com a vontade de Deus, com o desígnio de Deus, com a palavra de Deus. Deus fala, onde ele fala, assim diz o Senhor. Esse, com certeza, é o Navi, porque ele vem com a palavra do Senhor na sua boca, tá bom? Tem um termo, tem uma passagem, aliás, acerca de Navi também, acerca de Jeremias, lá no capítulo 1, no verso 5, no livro que traz o seu nome, né, o livro de Jeremias. Diz assim, eu te constituí profeta para as nações. Esse profeta aqui vem do termo de porta-voz, de declarador, ou seja, ele era profeta para trazer a vontade de Deus para os povos e para o povo de Israel, o que Deus iria fazer. Então, ele trazia a vontade de Deus para os homens, não somente de Israel, mas também para todos os povos de todas as nações. Tá bom? Se fôssemos traduzir aqui, então, roer e roser, eles significam aquele que vê, ou seja, vidente. Como está traduzido para a gente na versão de portuguesa em 2 Samuel, 1 Samuel 9:9. Em 1 Samuel 9:9, traz essa designação de profeta como vidente. Tá? E é interessante que nessa designação aqui de 1 Samuel 9:9, fala que profeta, vidente, aliás, profeta como vidente, era, na verdade, o termo mais utilizado para se referir ao profeta, e não Navi. No início de Israel, o termo mais usado, nos primeiros séculos de Israel, era usado o termo vidente para se referir ao profeta. E lá em 1 Samuel 9:9, fala isso. Diz mais ou menos assim lá em 1 Samuel 9:9. Antigamente Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia, vamos ao vidente, porque em vez de profeta, ou Navi, como se diz, dizia-se vidente, ou seja, roer, tá bom? Então, antigamente, a pessoa falava, vou no vidente, vamos ao vidente, era a mesma coisa que falar, vamos ao profeta. Hoje, principalmente para nós, nos dias atuais, você falar que vai numa vidente, ainda mais sendo um cristão, pega muito mal. Se você ainda falar perto do seu pastor, vai ganhar um puxão de orelha, com certeza, tá bom? Então, para você ver como os termos, eles mudam, e a ideia é que é mais ou menos assim. A partir de Samuel, e como esse versículo é um versículo dentro do livro de Samuel, onde começa a discorrer sobre a história de Samuel, que foi o último dos juízes. Depois de Samuel entrou o período dos reis, né? o período monárquico de Israel. E então, a partir de Samuel, dá-se a ideia de que as pessoas, depois dele, pararam de chamar profeta de vidente, ou roer, e começaram mais especificamente chamá-lo de Navi, que é um profeta porta-voz. Porque o profeta que era o porta-voz era aquele que anunciava a palavra de Deus. E não é disso que nós estamos tratando, que justamente de usar o profeta como um dos elementos que autentica, que dá veracidade, que dá autenticidade à inspiração das Sagradas Escrituras. Nós estamos vendo ele como um elemento e ele relacionado a outros elementos, no caso. E nós estamos vendo aqui que ele, a partir do profeta Samuel, ou logo depois dele, começou a ser chamado mais de Navi,
e menos de vidente, que é roer. Tá bom? Também em Êxodo, e aqui eu acho que eu não estou com a passagem aqui, mas em Êxodo, no capítulo 7, fala a história de Moisés, quando Deus o enviou para o Egito, para ele ser um profeta, um Navi, aquele que ia portar a palavra de Deus para falar para Faraó, para o povo do Egito. E ele disse que tinha a boca pesada, que ele não conseguia falar, e Deus fala para ele: então eu vou fazer o seguinte, pega o seu irmão Arão, e você será por Deus para Arão, e ele te será por sacerdote. Então, em outras palavras, Deus está dizendo: eu vou transmitir a palavra para você, você retransmitirá a palavra para Arão, e Arão é que dirá, será a sua boca diante de Faraó. Então, aqui dizendo que, em Êxodo capítulo 7, falando que Arão era o profeta, o Navi de Moisés. Veja só, deixa eu até explicar aqui melhor. Na passagem, às vezes você lendo aí, Deus não está falando que Moisés agora era Deus. Só estava falando de um jeito figurativo, ilustrativo, para que Faraó, ou para que Moisés entendesse: olha, já que você não vai falar, eu vou te transmitir a palavra. E você, como recebeu de mim, né, eu, como Deus, passei para você, você também passará para Arão. Então, o que você é para mim, Arão será para você. Então, você será para Arão como Deus, e Arão será para você profeta. Tá bom? Então, nós vimos aqui que existem 3 palavras, né? Uma palavra que significa porta-voz, que seria Navi. Falamos que ela, por 316 vezes, ela ocorre no Velho Testamento. A partir de Samuel, ela começa ser uma palavra mais utilizada, porque até então as pessoas falavam costumeiramente: vamos ao vidente. Então, falar do vidente era falar do profeta. Não é uma coisa errada, visto que nós temos aqui na nossa tradução para o português a palavra vidente como profeta, tá bom? Então não há nenhum problema aqui nessa questão. Só que mudou-se um pouco o sentido. E profeta começou a ser aquele, de fato, que trazia a mensagem de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Deus queria transmitir. Não simplesmente alguém que tinha uma visão, ou que via coisas, ou que era um visionário, mas aquele que, de fato, tinha a palavra de Deus na sua boca e a transmitia para o povo. Um outro dado interessante sobre vidente é que vidente também era tido como um homem habilitado por Deus para discernir a vontade divina. Alguém com tal perspicácia, alguém cujos olhos como que haviam sido desvendados para ver e entender coisas não discerníveis aos homens em geral. Então, ele tinha a visão acerca de assuntos, de coisas, ele conseguia enxergar o que os outros não enxergavam. É interessante que a gente depois vê no Novo Testamento, a gente sendo chamado de homem espiritual, como uma pessoa que anda conforme o Espírito, que vive, que nasceu do Espírito, tido como uma pessoa que discerne todas as coisas. Existe aí uma semelhança, um paralelo com o vidente do Velho Testamento, não é? Outra coisa que foi citada também em Samuel, 1 Samuel 9, e você também não precisa ser só no 9:9, mas você pode ver também do versículo 5 e até o versículo 10, vai além do 9, é que, de fato, uma das características do vidente é que ele era alguém que era consultado, quando alguém queria, de fato, saber algo.
Inclusive na passagem de 1 Samuel, 9:9, é que a passagem fala sobre Saul, quando Saul saiu para achar os animais do pai dele, que haviam sumido. E alguém falou com ele, alguém que estava com ele, se não me for na memória, um dos servos, e disse: olha, aqui nessa cidade que nós estamos, tem um homem de Deus, um vidente, e vamos consultar ele, com certeza ele vai nos dar a direção onde estão os animais. Mal sabia ele que foi procurando animais, né, querendo uma consulta para achar animais. Ali ele achou a unção dele de rei, ali ele foi proclamado rei em Israel, recebeu a unção. Então é nessa passagem que Saul também é proclamado rei sobre Israel. As pessoas o proclamaram, Samuel percebe que ele também é reconhecido por Deus e ainda gritou: viva o rei, tá bom? Então essa passagem aqui também fala sobre isso. O vidente era alguém que era sempre consultado para ajudar as pessoas, dando conselhos, ajudando a resolver problemas, né? Como no caso aqui nós vemos Saul, que tinha um grande problema, ele que precisava achar os animais do pai dele, e foi até o profeta, no caso Samuel, para conseguir essa solução. Bom, você pode ver isso lá em 1 Samuel, no capítulo 9, você vai ver toda a história, tá bom? Também em 1 Crônicas 9, também, você vai achar também, no capítulo 9, verso 22. Também você vai achar também alguma coisa sobre isso em 2 Samuel 15, 27 e em 2 Crônicas 16, 7 ao 10, acerca de videntes. Veja, não dá para ler todos os versículos, tá bom, meus irmãos? Como eu disse, tem muita coisa. Eu pretendo dar tudo o que eu tenho aqui, mas eu não sei se será possível. Aliás, eu quero pedir para a Renata e para o pastor me ajudarem aí, que hoje eu estou sem o meu cronômetro aqui, então eu estou aqui de vez em quando consultando aqui o meu computador para poder ver a hora, tá bom? Irmãos, eu peço aos irmãos um pouco de paciência, vocês veem assim eu dando essas pausas. Nós estamos aqui para melhorar a iluminação, para que vocês possam nos ver melhor, com a luz ligada, e às vezes ela entra no meu olho assim, e eu fico um pouco perdido aqui, eu fico vendo um monte de luzinhas. Então, paciência que eu vou me achando aqui, tá bom? Pode deixar, não tem problema, é só, se quiser deixar, pode continuar, se está melhorando a imagem para não? Então tá bom. É que de fato eu estou cheio de bolinha branca aqui no meu olho aqui, tá uma beleza. Olha só, além dos 3 termos, como eu disse, para profeta, existem outros termos, outras designações também para eles, tá bom? Um outro termo é atalaia, outro é homem de espírito e um outro que é homem de Deus. Então, além das 3 palavras do hebraico que podem designar a profeta para nós em português, nós temos outros termos que estão atrelados ao profeta, né, e ao seu ofício, que são atalaia, homem de espírito e homem de Deus. O primeiro, atalaia, para quem não sabe o que é atalaia é a sentinela. Se você já assistiu o filme, se você já passou em um lugar que tem muita segurança, você deve ter visto alguma torre e vigias ou soldados no alto dessas torres vigiando, olhando de um lugar mais privilegiado para a sua visão. Então, essa pessoa se constitui no atalaia. É alguém que está sempre em alerta. No caso dos tempos bíblicos, né, dos tempos antigos,
O atalaia, ele era uma pessoa que também fazia parte da segurança e também era ele que avisava, dava o alerta quando vinha outros exércitos para invadir as cidades, invadir os reinos. Eles eram as pessoas que ficavam em alerta para que não houvessem invasões. Quando os inimigos de Israel vinham sobre Israel, era o atalaia que avisava o rei, avisava os moradores. E como você sabe, nas cidades antigas, todas elas eram muradas. Então dava tempo do povo entrar na cidade, fechar os portões, para resistir alguma invasão. Então o atalaia era um profeta. O atalaia era um sentinela e era um termo usado para profeta. No sentido espiritual, a atalaia é alguém que avisa as pessoas que precisam deixar o pecado e obedecer a Deus. Deus disse que Ezequiel era uma atalaia, porque ele tinha a missão de avisar o povo do perigo do pecado. Lembra que eu falei que normalmente o termo atalaia era dado a um soldado sentinela, que também tinha a função, além de vigiar o lugar onde ele estava, numa posição estratégica, para que ele pudesse avisar o povo, alertar o povo. Então, esse termo atalaia também foi empregado aos profetas, e no caso nós temos um profeta que é Ezequiel, que foi chamado pelo próprio Deus de atalaia. Isso está em Ezequiel 3:17. Diz assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirá a palavra. Aí já dá a entender que é a função do profeta. E avisa-lo-ás da minha parte. Aqui já é a parte de atalaia do Senhor, né? Então ele ouviria as palavras do Senhor, porque todo profeta ele ouve e ele reproduz, ele comunica as palavras que Deus quer que ele comunique, a mensagem que Deus quer que ele comunique. E no caso dele, ele tinha que entender que essa mensagem deveria soar como um aviso, um alerta para o povo. E ele precisava alertar o povo, ele precisava dizer ao povo acerca dos seus pecados, das suas atitudes que estava afastando eles da presença de Deus, do próprio Deus. Tá bom? Então, Ezequiel 3:17. Esse é o termo atalaia, tá? E aqui nesse caso está atrelado a profeta. Um outro termo que também está relacionado ao profeta é o termo homem de Deus. Esse termo é muito conhecido, principalmente entre os pentecostais, né? Gostam muito. Homem de Deus, eu vou tentar falar aqui. Eu tenho aqui o significado dele, ou melhor dito, a palavra em hebraico, que é mais ou menos assim: Ish Ha-Elohim. Ish Ha-Elohim. Que quer dizer de fato, homem de Deus. Acerca desse aqui, eu não vou ler todas as passagens, mas eu vou ler uma que está em Deuteronômio 33:1, tá bom? Mas eu já vou passar aqui as outras referências que você pode procurar. A outra referência é Josué, capítulo 14, verso 6. Também no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, verso 27. Também em 1 Samuel, no capítulo 9, do verso 6 ao 8. No livro de Reis, capítulo 12, verso 22. E depois no capítulo 13, verso 1. Eu vou ler somente Deuteronômio. Eu vou ler aqui Deuteronômio, capítulo 33, verso 1 para vocês. Diz assim: Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Veja bem, esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus. Então, essa designação aqui de homem de Deus para Moisés tem o peso
da palavra profeta. Alguém que não só carrega a palavra de Deus. Eu vendo um estudioso falando acerca desse termo, Ish Ha Elohim, homem de Deus, ele falava que era alguém que ele trazia consigo não somente as palavras de Deus, mas ele também trazia a mente de Deus, o coração de Deus. Era alguém que poderia de fato falar e fazer coisas que Deus atestaria embaixo. Vocês lembram daquela passagem de Elias? Onde Elias está no monte, fugindo, e o rei estava atrás dele. E aí eles mandam um capitão com 50 homens. E eles falam assim: homem de Deus, desce daí, o rei quer falar com você. Claro que eles não devem ter sido muito carinhosos, assim, não devem ter falado de maneira bem gentil para Elias. E Elias falou: olha, então se eu sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50. Veja bem o termo. Eles chamaram Elias de homem de Deus, e Elias disse assim: se eu sou o homem de Deus, então que desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. E a Bíblia fala que desceu o fogo do céu, e isso foi feito pelo menos 2 vezes dessa forma, onde os capitães se dirigiam a ele chamando de homem de Deus e pedia para que ele descesse, e ele falando a mesma palavra: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e aos seus 50. E a própria passagem depois diz que um terceiro capitão, mais humilde, mais precavido, resolveu não fazer isso. Obrigado. Aí conversou com o profeta, foi mais humilde, e com esse Elias desceu. Então, presta bem atenção. Quando estamos falando de uma pessoa que é homem de Deus, segundo o entendimento de alguns estudiosos, de alguns até mesmo rabinos, mestres rabinos, eles dizem que homem de Deus, Ish Ha Elohim, não é somente alguém que é o porta-voz de Deus, que tem a palavra de Deus. É alguém que carrega em si a mente e o coração de Deus. Sente como Deus sente. Pensa como Deus pensa. Com certeza é alguém que se afasta do pecado, é alguém que se aproxima de Deus, que gosta da santidade, que não tem paixões, ou pelo menos as mais comuns, né? É alguém que anda conforme os caminhos do Senhor, tá? Então, esse é um grande diferencial do homem de Deus, e é mais um termo que é utilizado para quem era tido como profeta, tá? Então, era uma designação também de profeta. Uma outra coisa sobre o homem de Deus: somente era reconhecido como homem de Deus aquele que dissesse algo que se cumprisse, visto que era a prova irrefutável de que tinha sido ele o porta-voz de Deus. Então, a pessoa, na verdade, ela podia profetizar, dizer assim diz o Senhor, mas ele era reconhecido, isso nós estamos falando perante os homens, só depois que houvesse o cumprimento da profecia. Aquilo que ele havia predito, dizendo que era da parte de Deus, ocorresse de fato. Aí ele recebia, digamos, a certificação, o selo de qualidade de um profeta ou de um homem de Deus. Aliás, eram estas as instruções que foram dadas pelo próprio Moisés ao povo de Deus. Isso está lá em Deuteronômio 18, no verso 21 e 22, onde ele fala acerca disso. Mas também nós temos uma outra passagem também, acho que se não me engano em 1 Samuel 9:6. Olha só o que diz aqui. Isso aqui é a conversa do rapaz que estava acompanhando Saul com o próprio Saul. Porém ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus e homem honrado.
e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então, olha só, o moço que estava caminhando com Saul, buscando os animais do pai de Saul, disse que naquela cidade havia um homem de Deus. É assim que ele se refere a Samuel, que era homem honrado. E tudo que ele dizia se sucedia de maneira infalível, ou seja, com certeza acontecia. Então Samuel já era um homem que carregava em si credibilidade para ser chamado de homem de Deus, para ser chamado de profeta, para ser chamado de Ish-Ha Elohim, homem de Deus. Bom? Eles precisavam ser atestados, e quando eram, assim eram reconhecidos como homens de Deus. Aqui eu vou ler mais um texto, reiterando isso que foi falado, que está lá em Deuteronômio 18, 21, 22. Eu já tinha citado os versículos. Diz assim: e se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Como soberba o falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Então aqui o próprio Moisés já instrui o povo. Quando o povo tiver dúvida acerca se uma palavra, uma profecia, ela é de fato de Deus, era só esperar o tempo do cumprimento. Se aquilo não se cumprisse, se chegasse o tempo e aquilo não se cumprisse, aquela pessoa ela era tida agora como uma falsa profeta. Então, aquilo não passou de uma soberba do profeta, uma mentira do profeta. E aí ele fala para não ter temor dessa pessoa, ou seja, não é para você reverenciar e ir atrás dele. E eu acho aqui esse dado muito importante, meus irmãos, porque nos dias de hoje tem muita gente dizendo que é homem, e hoje também tem um termo, mulher de Deus, e que vive errando nas suas profecias, vive errando, e as pessoas continuam atrás dessas pessoas. Tome cuidado. A própria palavra do Senhor diz, se a pessoa está dizendo algo que é dela, você não deve segui-la, não deve obedecê-la, reverenciá-la, tê-la como alguém que merece o seu respeito. Não quer dizer com isso que você deve destratar a pessoa, mas acerca de profecia, você já não conversa mais com ela. Não vai atrás para consultar ou qualquer coisa assim. Se essa pessoa falha, se essa pessoa erra, ela já não é uma pessoa boa para você ir atrás. Amém? Então, por favor. Deuteronômio 18, 21, 22, tá bom? Aqui também tem uma outra passagem, poxa vida. Uma passagem aqui de 1 Reis 17, 23 e 24, que eu gostaria de ler para você. Passagem também muito legal, muito conhecida, mas talvez dessa forma a gente nunca visualizou ela. Uma passagem que fala sobre Elias. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Olha, essa mulher, ela nem judia era, nem israelita era. O que nos faz pensar o seguinte, que nós não precisamos somente de que Deus reconheça o nosso ministério como um profeta, ou que o profeta, ele precisava somente de que Deus falasse com ele. Aquilo que ele ia dizendo, que ele ia falando como palavra de Deus, precisava de cumprimento, para que as pessoas pudessem aferir o ministério do profeta, pudessem dar um certificado para ele, certificar-se de que aquele homem era um homem de Deus. E esse certificado era importante para o próprio profeta.
Nós vamos perceber depois aqui, conversando mais para frente, e que essa certificação do profeta, ela é boa, de que a pessoa de fato é alguém de Deus, uma pessoa honrada, uma pessoa de palavra verdadeira, só transmite de fato aquilo que Deus quer. Nós vamos perceber que isso é importante para as Escrituras. Afinal de contas, as Escrituras, parte delas são profecias. Se os profetas fossem pessoas duvidosas, com certeza a palavra na boca delas também deles seria duvidosa. Portanto, nós perderíamos aí um certificado da própria palavra do Senhor, quando o profeta perde o seu certificado também, perde a sua credibilidade. Então nós vemos aqui essa mulher, se não me engano, é a Sunamita, eu não tenho uma certeza absoluta, mas eu acho que é a mulher que era de Sunem, que Elias ressuscitou o menino, que ele também tinha profetizado que ela teria filho, e ela não tinha. Uma mulher que viu Elias passando e voltando, falou, aquele ali é um homem de Deus, conversou com o marido, construiu um lugarzinho, para que quando ele passasse por aquele lugar, da sua jornada, na sua viagem, ele pudesse parar ali e descansar, para depois prosseguir viagem. Então, essa pessoa fez algo de bom para o profeta perguntou o que poderia ser feito, ela não tinha filhos, ele profetizou, e aí nós vemos, de fato, ele sendo homem de Deus, porque ele profetizou. Deus não falou, vai lá e profetiza para aquela mulher. Ele disse. Essa é a diferença do homem de Deus para o outro profeta. Nós estamos falando que só diz aquilo que é a vontade de Deus. É que ele carrega a mente e o coração de Deus. Quando ele fala, Deus assina embaixo. Então, Elias também era Ishha Elohim, um homem de Deus, uma pessoa que tinha o coração e a mente de Deus. Ele falou que aquela mulher teria o filho e ela teve. E depois ele orou sobre a criança, declinou-se sobre a criança. A Bíblia fala que colocou rosto no rosto, mão na mão. Ele se colocou sobre a criança por algumas vezes, e depois já dessas vezes que ele se colocou e saiu e voltou, a criança voltou à vida, e ele entregou para a mulher. E aí a mulher, nessa hora, apesar de já ter feito uma casa, ou um lugar, um cômodo para que ele pudesse, de passagem, parar ali e descansar, e com certeza ele dava água e comida, agora ela dizia que de fato ele era um homem de Deus, porque ela viu um milagre acontecendo através de Elias. Bom? E ela fala ainda que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Olha a importância de que um profeta seja alguém de fato que só transmita aquilo que Deus quer que ele transmita. Tem pessoas hoje que são colocadas no lugar de profetas, gente boa, porém, muitas vezes quando, vou colocar aqui entre aspas, profetiza, diz daquilo que está no seu coração, mas ele não tem essa intimidade, essa natureza de homem ou às vezes mulher de Deus. E às vezes fala algo, porém não acontece. Então, cuidado. Cuidado com essas pessoas que falam que Deus disse quando Deus não disse. Poderia muito bem falar assim, eu em nome de Jesus quero te abençoar, eu fico muito feliz por você, eu amo você, gosto de você, e do fundo do meu coração quero fazer uma oração para que Deus te abençoe. Seria mais honesto, mas a pessoa fala como se fosse Deus que tivesse mandado. E aqui é bem claro nas passagens, que não é que Deus queria, é o profeta falando e Deus assinando embaixo. Tá bom? Outra palavra ou outro termo para profeta é homem de espírito. Tá bom? Falamos sobre atalaia, falamos sobre homem de Deus e homem de espírito. A designação homem de espírito aponta para aquele que o leva a falar, ou seja, aponta para o Espírito de Deus. Ou seja, o homem de espírito é alguém que está relacionado ao espírito. E esse é mais um termo para o profeta, porque de fato o profeta era alguém que tinha um envolvimento pessoal, íntimo, particular com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus transmitia a sua mensagem. E o profeta era o canal pelo qual o Espírito proferia em palavras a vontade de Deus para os homens, para a nação, para a cidade ou para uma pessoa determinada. Tá bom? Homem de espírito. Então, esse nome, esse termo, ele aponta mais para uma pessoa
que é usada pelo Espírito, né? Que sejamos todos homens e mulheres do Espírito, né? Pessoas que de fato se movem pelo Espírito de Deus, que são inspirados por Deus a fazerem coisas que promovam o reino de Deus na terra. Deus quer, com certeza, pessoas que sejam assim, tomadas pelo Espírito, levadas pelo Espírito, para onde quer que Ele queira. Como Paulo, uma vez que queria ir para Macedônia e ele não pôde ir, foi impedido, e depois ele teve um sonho que um homem falava, passa a Macedônia, e ele foi, passou, tá bom? Então a gente precisa ser guiados pelo Espírito. Sabemos que o profeta, ele não fala de si mesmo, não chama a atenção para suas próprias causas. Seu único desejo é satisfazer a Deus, obedecendo suas ordens que podem ser compreendidas como falar ou escrever. Então, a gente precisa entender que um homem que é homem do Espírito, ele é um profeta, e ele não fala de si mesmo. Ele não chama a atenção para si. É um outro dado muito importante para os dias de hoje, por pessoas que se dizem profetas, tá bom? Lembrando que, na verdade, o ministério de profetas, ele encerrou-se no Velho Testamento. O que nós temos hoje é a manifestação do dom de profecia, né? Nós tivemos aqui, há semanas atrás, né? As aulas que nós falávamos sobre jornada com o Espírito Santo. Todas essas aulas dadas pelo pastor Orisvaldo, muito bem elaboradas, aulas muito maravilhosas, que nós aprendemos muito. E a gente precisa diferenciar o ministério do dom. Então, hoje as pessoas são muito mais usadas no dom de profecia, tá? Não no ministério, um ofício de profeta. A pessoa recebe de Deus uma revelação e vira o profeta e sai por aí profetizando. Tem pessoas que falam que são. Não vou entrar aqui no mérito, né, mas nós vamos perceber que, na verdade, hoje a manifestação é do dom, tá bom? Então a gente precisa entender que o profeta era alguém que não falava de si mesmo. Ele não dizia as suas palavras, a sua vontade. A mensagem não era dele e ele nem rogava para si aquela mensagem como sendo dele. Ele transmitia. Por isso que por muitas vezes a gente lê na Bíblia passagens que dizem assim diz o Senhor. Ele era muito honesto ao transmitir a mensagem dizendo, não é minha essa mensagem, ela é poderosa, ela é maravilhosa, sou eu quem estou falando, mas não sou eu o dono da mensagem, ela não é minha, ela pertence ao Senhor, por isso assim diz o Senhor. Era a marca de um profeta que poderia ser tido como um homem de espírito, alguém que andava conforme o mover do Espírito Santo. E seguia suas ordens, e falava a sua mensagem, ou a redigia, ou a escrevia. Tá bom? Deuteronômio 18, a parte B do versículo, diz assim, porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Aqui na passagem está falando, inclusive é uma passagem um tanto quanto profética. Aqui os estudiosos entendem que esse versículo e alguns versículos posteriores está falando acerca do ministério de Jesus, porque Jesus também foi um profeta. Você vê que no próprio Novo Testamento, quando ele aparece aos discípulos de Emaús, ele é referido por eles como um dos profetas. Varão profeta, poderoso em obras. Ele era reconhecido como um profeta também, Jesus. O próprio Jesus, o Messias, era também um profeta. E nós vemos aqui, falando acerca do ministério, ou da forma como acontecia, ocorria com o profeta, porei as minhas palavras na sua boca. E é tão interessante que a gente vê Jesus muitas vezes falando que ele não estava falando palavras que eram dele. Ele falando que não veio cumprir a vontade dele,
que o que ele estava transmitindo não era dele, mas era do Pai. Como um profeta faria. Ele diria, não são minhas essas palavras. Esse conhecimento não é meu, é do meu Pai. Ele pediu para que eu transmitisse isso para vocês. Ele se colocava como no lugar de filho de Deus, mas também no lugar de profeta, de alguém que fala por alguém, alguém que está representando alguém, um porta-voz, um Navi, tá bom? Oséias 9:7 diz assim: chegarão os dias da punição, chegarão os dias da retribuição. Israel o saberá. O profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco. Aqui está falando aqui novamente sobre o profeta e falando que ele é um homem de espírito. Por causa da abundância da tua iniquidade, também haverá grande ódio. Eu peguei uma outra versão aqui, NVI, do mesmo versículo, que diz assim: os dias de castigo vêm, os dias de punição estão chegando, que Israel o saiba, por serem tantos os pecados e tanta a hostilidade de vocês, o profeta é considerado um tolo. E aí a parte aqui que se refere ao homem de espírito, diz assim: o homem inspirado, um louco violento. Homem inspirado ou homem de espírito. E claro, irmãos, a gente sabe que quem inspira é o Espírito Santo. Então, o homem inspirado e o homem de espírito são a mesma coisa. Tá bom? Oséias 9:7. Algumas considerações aqui para fechar sobre a questão dos termos dos profetas. E veja bem quanta coisa a gente falou. Em Deuteronômio, no capítulo 18, ou seja, em Deuteronômio 18:18, 18:19 e depois em Deuteronômio 13:1, são citadas algumas qualificações do profeta e testes de sua legitimidade. Primeira qualificação do profeta, e que o legitimava, alguém tirado dentre seus irmãos. Isso está em Deuteronômio agora 18:18, a parte A. Eis, lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos. Então o profeta, geralmente, ele era alguém que vinha do meio dos israelitas, dos judeus. Era alguém do povo, que era tirado, que era separado por Deus, consagrado por Deus, santificado por Deus. Ele recebia a graça, a unção de profeta, e ele era alguém que era do meio do povo, do meio dos israelitas. Tá? Então isso aqui é uma qualificação. Para ser um profeta, nos tempos do Velho Testamento, nesse caso aqui, no meio do povo de Israel, ele tinha que vir no meio dos irmãos, no meio dos israelitas. Isso aí foi Deuteronômio 18, a parte A. Outra qualificação que o atestava e dava legitimidade ao profeta. Ele tinha que ser alguém, ele era alguém que devia falar a seus irmãos em nome do Senhor. Isso está em Deuteronômio 18:19. Então ele tinha que ser alguém que devia falar a seus irmãos em nome do Senhor. Em Deuteronômio 18:19 diz assim: e será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, isso aqui é Deus falando, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. E será que alguém que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. No caso, Deus vai requerer daquele que não ouvir a mensagem do profeta que ele está carregando. Então essa aqui é a segunda qualificação daquele que pode ser chamado de profeta. Uma segunda qualificação para o profeta. Alguém que devia falar aos seus irmãos em nome do Senhor. Por isso também falavam, assim diz o Senhor. Mais um porquê desse, digamos assim, slogan ou jargão. Outra qualificação do profeta ele pode anunciar sinais e prodígios com suas profecias.
Isso está em Deuteronômio 1, que fala assim: quando profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der algum sinal ou prodígio. Então veja só, o profeta também era alguém que podia anunciar acerca de sinais e prodígios, né, com as suas profecias. Eles poderiam falar disso. Nesse versículo, que ele se segue depois no versículo 2, ou seja, Deuteronômio 13, no caso aqui eu li o 1, e depois tem o 2, a gente pode entender que tinham pessoas que falavam de sinais, faziam sinais e prodígios, e depois falavam para as pessoas seguirem os seus deuses. Então a passagem ela se trata disso, de profetas que faziam sinais e prodígios, e que no final, depois de fazerem sinais e prodígios, falavam para o povo, né, seguir a outros deuses. Se aparecesse alguém assim, que eles não seguissem, que eles não fossem atrás desse aí, que com certeza ele era um falso profeta, ele não era um profeta do Senhor. E claro que não seria, se está pedindo para o povo de Israel seguir outro Deus, não era profeta do Senhor, tá bom? Então, essas três qualificações aqui: alguém tirado dentre os seus irmãos, alguém que deve falar a seus irmãos em nome do Senhor e que pode anunciar sinais e prodígios com suas profecias, eram qualificações que davam ao profeta atestado de que ele de fato era um homem de Deus, uma pessoa de Deus. Agora, passando essa parte do profeta e as suas designações, os seus termos e nomes que ele recebia, eu queria falar de uma outra relação do profeta com a função profética. A relação que o profeta tinha com a função profética. E o que é função profética? A função profética nada mais é do que o ofício do profeta ou o ministério dele desempenhado. Entendeu? Então, a função profética nada mais é do que o ofício ou o ministério desempenhado pelo profeta. Então, esse ofício, esse ministério que ele desempenhava, era a sua função profética, tá bom? A função profética, era vista como uma escolha divina. Você sabe, se vocês abrirem a palavra de Deus e derem uma olhada, vocês vão ver muitas passagens acerca dos profetas e do seu chamamento, e vocês vão ver como algo divino, Deus chamando, alguma coisa acontecendo. Nós vamos citar aqui algumas daqui a pouquinho. Deus escolhia determinadas pessoas para serem seus porta-vozes e representantes entre o povo. A gente vê isso, né? Vemos isso, por exemplo, em Gênesis 12, que fala do chamado de Abraão. Lembra que nós falamos que Abraão também poderia ser contado como um profeta? Pois é. Então, em Gênesis 12, nós temos a passagem que fala do chamado de Abraão. Em Êxodo, no capítulo 3, nós temos um outro chamado, o chamado de Moisés, que também foi todo sobrenatural. A gente vê ele falando da sarça que não se consumia, e na sarça também tinha um anjo, e o anjo falou com ele: descalça os seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E ali ele recebeu o chamado como profeta de Deus, alguém que deveria ir até o Egito e anunciar ao faraó que ele precisava deixar o povo de Israel ir para o deserto cultuar o Senhor. E, como nós já falamos, acabou que ele usou Arão como seu profeta e foi para Arão como Deus, porque ele repassava para Arão aquilo que Deus tinha falado para ele. Tá bom? Então, Êxodo capítulo 3, chamado de Moisés. Também em 1 Samuel, nós temos o chamado também de Samuel. Vai me faltar o capítulo aqui agora, vocês me perdoem, mas em Samuel também tem o chamado dele. Isaías, no capítulo, se o pastor puder depois aí procurar aí qualquer coisa, chamado de Samuel, e colocar a passagem, por gentileza eu te agradeço, tá bom? Na hora aqui de digitar, faltou o número do capítulo, tá bom? Isaías também, capítulo 6. Nós temos o chamado de Isaías. Ele descreve, o capítulo 6, o chamado dele, como é que foi.
E a gente sabe, né? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no trono, entendeu? Fala que as vestes do Senhor enchia todo o templo. Bom, os serafins em volta do trono, clamando santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então ali é o chamado de Isaías. E também tem o chamado de Jeremias também, no capítulo 1, quando ele é chamado por Deus. Então a gente percebe então que a função profética, ela era vista como uma escolha divina, porque a própria palavra de Deus relata isso sobre o chamamento dos profetas, que não era algo natural, era algo sobrenatural, porque envolvia o próprio Deus. Deus chamando, Deus convocando homens para o servir, para serem seus porta-vozes, para anunciar a sua mensagem, mensagem da época, mensagem para um povo vindouro, para o momento futuro, mas sempre anunciando aquilo que era a palavra de Deus, a vontade de Deus, tá bom? A função profética e os profetas foram os principais instrumentos utilizados por Deus na transmissão escrita de sua revelação. A função profética e os profetas foram os principais instrumentos utilizados por Deus para fazer a transmissão escrita da sua revelação. Deus queria se revelar e ele usou o profeta. E se ele era um profeta, ele tinha o seu ofício, o seu ministério, ao qual ele desempenhava. E esse desempenhar de ministério, de ofício, nós chamamos de função profética. Então, é muito importante o profeta e a sua função para a transmissão escrita da vontade de Deus, que era se revelar, ou seja, a sua revelação. Os profetas, ou seja, produziam os textos do Antigo Testamento e os entregou ao povo. Então, se não houvesse a pessoa do profeta, meus queridos, ficaria muito difícil para Deus se revelar. Então ele precisava de homens que escrevessem, homens que transmitissem a sua palavra. E como Deus não queria que a sua palavra ficasse somente marcada num momento, num tempo da história da humanidade, visto que Deus é eterno, mas o homem é passageiro, ele pediu para que essa história fosse escrita, gravada, grafada, e é por isso que ela chegou até nós. Apesar de tantos crivos, apesar de tantas teorias contrárias à palavra de Deus, tentando desmerecer, desacreditar a palavra, ela chegou até nós porque pessoas escreveram, pessoas pegaram o texto original. Lembra que nós falamos dos textos autógrafos na aula passada? Pois é. Então, pegaram os textos originais e copiaram esses textos para que eles chegassem até nós. Alguns textos, como a gente já sabe, que constam mais de 1000 anos e chegaram até nós. Então, graças à função profética e graças aos profetas, né? Agradecemos a Deus pela existência desse ministério que foi tão importante. A revelação de Deus só foi possível porque esses homens existiram em algum momento da história da humanidade e do povo de Israel. Existe uma outra relação que eu queria falar com vocês. É a relação dos profetas e as escrituras. Os profetas foram utilizados por Deus para a redação dos textos do Antigo Testamento. Por isso os textos proféticos e seus autores têm naturalmente seu lugar no cânon bíblico, no cânon sagrado. Os profetas utilizados por Deus na redação dos textos podem ser classificados em 2 tipos: os vocacionados e os não vocacionados. Então, quando a gente fala da relação entre os profetas e a Escritura, no caso eu estou falando aqui da redação, né, do ato de redigir os textos, a gente precisa entender que existiram alguns que eram tidos da escola dos vocacionados e, eu chamei de escola, mas podia chamar de corrente, né? Ou de tipo vocacionado e não vocacionado.
Os vocacionados eram aqueles que desenvolveram o ministério profético como ofício, que em alguns casos estudaram na escola de profetas. Tem um texto, ou eu vou falar textos na verdade, por exemplo, de 1 Samuel 19, do 18 ao 20. Outro texto de 2 Reis, capítulo 2, verso 3 ao 5. Ainda em 2 Reis, o capítulo 4, o verso 38. E também ainda no mesmo livro, o capítulo 6 e o verso 1, que falam da escola de profetas. Se não me falha a memória, a escola de profetas foi fundada pelo profeta Samuel. Ou pelo menos teve, na época dele, o seu clímax, né? A gente vê pessoas como Eliseu também, que com certeza participavam dessa escola de profetas. Esses eram os vocacionados, pessoas que desenvolveram o ministério profético como ofício e que possivelmente estudaram na escola de profetas. Os não vocacionados eram aqueles que não tinham uma formação pela escola de profetas. Foram investidos da autoridade divina para atuarem no mesmo nível dos profetas vocacionados, como foi o caso de Amós. Você vai encontrar a passagem, a referência sobre isso no próprio livro, que é homônimo, né? Amós, no capítulo 7, verso 14 ao 15. Ou também pessoas como o próprio rei Davi. Pois é, Davi também foi achado entre os profetas aí. Inclusive existe passagem até inclusive de Saul, em algum momento, vivendo um momento profético também na vida dele. Tanto é que a Bíblia fala que existe como se fosse uma pergunta: está Saul entre os profetas, né? Ou coisa assim do tipo, o texto traz. Davi está em 2 Samuel, no capítulo 23, no verso 2. Então, no caso, Davi, que exercendo a função de rei, também foi usado por Deus como profeta. Os não vocacionados, eu quero deixar aqui bem claro, não eram pessoas que, porque não estudaram na escola de profetas, que não vinham sendo trabalhado o seu ofício durante anos como profetas, mas foram chamados de repente por Deus. E aqui citando o caso de Amós, porque Amós ele era boiadeiro ou vaqueiro, como você quiser, e também ele também plantava, cultivava a terra também. Eu não lembro o que ele cultivava agora, mas ele era principalmente vaqueiro. E ali, de repente, em meio às vacas, ele foi chamado. Davi também foi chamado de trás da malhada. A Bíblia fala que ele foi chamado por de trás das malhadas, né? Então, dando a sugerir que ele, quando foi chamado, ele saiu do cuidado das ovelhas, estava fazendo outra coisa. E então não foi uma pessoa que cresceu dentro da escola dos profetas, estudando e tudo mais, desenvolvendo o seu ministério. Mas eles não perdiam para os vocacionados, porque quem os chamou foi o Espírito de Deus. Então e como não importa, porque independente de quem a pessoa era, se ela era rica ou era pobre, se morava nas campinas ou morava nas montanhas, se era alguém dos palácios ou se era alguém do campo, o importante era que o Espírito de Deus estivesse sobre a pessoa, inspirando, e aí a mensagem era transmitida, tá bom? Então, na relação dos profetas com as Escrituras, nós vemos aqui então que nós tínhamos duas escolas acerca daqueles profetas que redigiram, que escreveram, que fizeram parte da Sagrada Escritura, que tem livros em seu nome, ou que escreveram partes da história de Israel, que escreveram profecias. Haviam duas escolas acerca desses profetas, aqueles que eram vocacionados e os que não eram. Mas isso não importa. O fato é que é só para dizer que uns estavam dentro de uma escola de profetas e o outro estava desenvolvendo os seus talentos fora dela e que em algum momento da sua vida, fazendo alguma coisa, Deus os chamou. Não era alguém que estava ali constantemente num lugar sendo direcionado por alguém. Tá bom? Vou fechar aqui falando dos profetas rapidamente e a rede sequencial redativa.
para poder encerrar o assunto aqui da inspiração do Velho Testamento. Veja só, como eu disse, era muito assunto, muita coisa. Eu resumi, mas ainda, mesmo assim, o assunto é extenso. Conforme as exigências prescritas em Gênesis 13, capítulo 13, e Gênesis capítulo 18, os profetas davam continuidade à redação feita pelo seu antecessor imediato. A essa continuidade chamamos de rede sequencial redativa. Redativa vem de redação, de redigir texto, de escrever, porque era isso que os profetas faziam. Eles eram inspirados por Deus, recebiam a palavra e redigiam. E a gente percebe isso através de algumas passagens, né, que nós já vamos ler daqui a pouquinho. Essa sequência de escritos proféticos permitiu a formação e a manutenção de um registro oficial de todos os textos que posteriormente formariam o Antigo Testamento. Através da rede redativa, ou a rede sequencial redativa, irmãos, foi possível criar o cânon do Velho Testamento, visto que vários livros são profecias, assim diz o Senhor, mas até mesmo não importando as que não sejam assim, nós vamos ver depois na outra oportunidade, mas enfim, como se tratava de palavras proféticas, de profecias, essas profecias redigidas pelos profetas ajudaram na formação, na criação do cânon, e também na sua manutenção. Por que manutenção? Porque um escrevia, depois o outro também vinha e escrevia, o outro também escrevia, tá bom? E isso tudo sendo registrado oficialmente, nos ajudou depois com os textos autógrafos, os textos originais, para que depois eles fossem copiados e repassados até nós, tá bom? Eles formaram o cânon do Antigo Testamento. Então a gente precisa entender a importância dessa rede sequencial redativa, porque graças a ela, ou seja, cada um deles contribuindo um após o outro, fizeram com que fosse formado o cânon das Sagradas Escrituras, o cânon do Velho Testamento. Em Josué, capítulo 24, verso 26, a parte A, diz assim: E Josué escreveu estas palavras, no livro da lei de Deus. Olha só, Josué escreveu as palavras no livro da lei de Deus. A gente sabe que anteriormente a Josué, quem era o líder de Israel? E quem havia escrito? Moisés. Então nós vemos aqui essa rede sequencial redativa. Josué dando prosseguimento à redação de Moisés. Em 1 Samuel, no capítulo 10, verso 25, também diz assim: E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu num livro, esse livro era o livro também da lei, e pô-lo perante o Senhor. Olha só, o colocou perante o Senhor, para dar a entender que era um livro sagrado, um livro que merecia esse cuidado de estar diante do Senhor, um livro, poderia ser chamado livro da lei. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. Então nós temos aqui duas referências acerca da rede sequencial redativa. Ou seja, os profetas escreviam um após o outro, escritos sagrados, um após o outro. Quero que você entenda que na nossa Bíblia, eles não estão em sequência cronológica, tá bom? Mas existia uma sequência cronológica, de um livro após o outro, né? Não era aquela coisa assim, ó, estou indo embora aí, agora vai escrever você. Não era por turno. Deus é quem chamava os profetas a escrever, a revelar, a redigir a sua vontade, a sua mensagem, tá bom? Então, quem cuidava dessa sequência, dessa rede sequencial redativa, era o próprio Deus, tá bom? Aqui nós encerramos, vou encerrar aqui, nós temos alguns minutinhos, mas nós já vamos encerrar o assunto acerca da inspiração do Novo Testamento, do Velho Testamento. Quero dizer para você que foi necessário falar acerca da figura do profeta, aqui vou fazer as minhas considerações finais, porque o profeta, ele se constituiu numa figura extremamente importante para a sociedade judaica, para o povo da aliança, para o povo do concerto, para o povo de Deus. Não poderíamos falar da inspiração
do Velho Testamento, sem falar daqueles que foram inspirados. E se eles caem em descrédito, os profetas, com certeza a mensagem inspirada, a mensagem que eles portavam, também cairia em descrédito. Lembre das aulas passadas que nós falamos dos crivos, que principalmente o Velho Testamento e os profetas, mas enfim, não só os profetas, todos os livros históricos, livros da lei, todos eles passaram pelo crivo, para ver a sua autenticidade, para ver se eles vieram de fato dos escritos autógrafos ou dos originais. Então, veja como é importante a gente estar mostrando para vocês, demonstrando para vocês, através de versículos, através dessa matéria, como a Bíblia é um livro autêntico, verdadeiro, porque as pessoas que participaram do processo de confecção dele, e no nosso caso, estamos falando do Velho Testamento, do Antigo Testamento, foram pessoas piedosas, pessoas honestas, gente de Deus, homens de Deus, como aqui a Bíblia traz, Nahi, não é isso? O Roer, o Roser. Então, eram os profetas. E são eles responsáveis por grande parte da confecção do Velho Testamento. Aqui nós fechamos, então, a aula de hoje, encerramos aqui. Eu só queria saber se tem um pessoalzinho aí que está ainda aí acompanhando, aí está tudo certo? Tá certo. Tá ok. Então eu vou fazer uma oração agora. E agradeço a todos que estiveram acompanhando até o presente momento a aula. Irmãos, conforme as aulas vão passando, a gente vai melhorando a nossa didática, a nossa maneira de explicar, de expor o assunto. Deus vai nos iluminando e os irmãos também vão sendo iluminados, vão aprendendo a maneira como eu converso, como eu explico. Vocês vão entendendo os meus termos conforme a minha explicação. Deus também vai me dando luz e vai dando luz a você também. E assim a gente vai caminhando. Só peço a vocês que não desistam, continuem, porque aprender da palavra de Deus é uma coisa maravilhosa. É uma viagem que todo ser humano deveria embarcar. Aprender sobre a palavra de Deus é aprender sobre a vontade de Deus, o propósito de Deus, o objetivo de Deus é aprender sobre o próprio Deus. Amém? Vamos orar então. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa manhã, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Nós queremos te agradecer, Senhor, mesmo que através de uma live o Senhor nos concede comunhão. Comunhão essa que não é pessoal, não é no corpo, mas ela se dá no Espírito, por meio da fé. Porque eu acredito, através da minha fé, que eu estou conectado a todos os meus irmãos em Cristo, que congregam aqui comigo. E que eles, juntamente comigo, são o seu corpo, Senhor. E estamos à sua disposição, que é a cabeça, para irmos para onde o Senhor quer que vamos. Senhor, eu quero te agradecer por essa aula, agradecer porque o teu Espírito acima de mim, acima da minha vontade, acima do meu entendimento, acima das minhas explicações, dirige essa aula e ajuda os teus filhos naquilo que eu talvez tenha deficiência para explicar, para comunicar. Sei que o teu Espírito é superior à minha comunicação, à minha inteligência, à minha aplicação, e que o teu Espírito explica melhor do que qualquer homem. Da mesma forma, Senhor, que os profetas foram inspirados para escrever a tua palavra, nos inspire a entender, Senhor. Ilumine a nossa mente, ilumine os nossos entendimentos, o nosso espírito, dá-nos o entendimento, o discernimento da sua palavra. Ajuda-nos a entendê-la, Senhor, e praticá-la, para que a nossa vida seja transformada, para que sejamos transformados em nome de Jesus, para que nos convertamos ao Senhor, para que andemos cada vez mais contigo, Senhor, porque eu tenho certeza que esse é o seu propósito, que andemos com o Senhor como filhos, filhos de Deus. Pai, abençoa o dia de cada um dos teus servos, abençoa aquelas irmãs que agora irão fazer o almoço, que irão cuidar dos filhos, que irão cuidar da casa, que irão cuidar de seus maridos, que irão, Senhor Jesus, cuidar das suas tarefas, dos seus trabalhos. Abençoe aqueles que agora
também irão descansar ou farão qualquer outra coisa. Abençoe cada irmão, abençoe cada filho, Senhor. Abençoe os teus servos, meu Pai. Dê a eles um excelente domingo, um bom almoço em família, em paz, em comunhão, em alegria, Senhor. Tira a contenda, tira a discórdia, Senhor. Plante nos lares um melhor relacionamento entre marido e esposa, entre pais e filhos, Senhor. Que todos possam se entender, se amar, se respeitar, Senhor. Que todos possam se proteger mais, Senhor. Que todos possam se proteger em oração, Senhor. Pedindo ao Senhor que esteja como escudo protegendo a família, livrando ela de todo mal, de todo perigo, de toda cilada de Satanás. Meu Deus, o meu desejo nessa manhã, Senhor, é que o Senhor abençoe a cada lar nessa hora. Visite a cada um dos meus irmãos, Senhor, que estão nessa live comigo, me acompanhando, Senhor, acompanhando ao pastor, a Renata e a Rosa que aqui estão comigo, Senhor. Meu Deus, abençoe a cada um dos teus filhinhos, que eles possam ter, Senhor, refeição, alimento nas suas casas para comerem, Senhor, e se alegrarem nesse dia de domingo, Pai. Que eles possam ter uma tarde abençoada. E à noite, Senhor, nós iremos fazer a ceia, cada um em seu lar, e que o Senhor esteja conosco, e que cada um possa fazer em memória do Senhor, até que o Senhor venha. Abençoe os teus filhinhos, Senhor, nos abençoe em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Ô meus amados, vem aqui Luiz, vem aqui. Nós queremos, amados, agradecer ao pastor Luiz, que tem se empenhado nesse ministério de mestre, né? Para nós é uma alegria muito grande. Como o Luiz mesmo já definiu de uma forma bem simples, mas poderosa, nós somos uma igreja, somos uma grande igreja dentro de uma igreja pequena, porque não é toda a igreja que se prepara para dar um curso de teologia, que é o nosso CTVIP. Então nós queremos agradecer ao pastor Luiz e a Rosa, que estão sempre empenhados nisso, que Deus os abençoe. E hoje à noite, amados, você separa lá um cantinho, suco de uva ou tangue de uva, e coloque lá no copinho um pão de forma ou um pão caseiro, separa lá, nós vamos ministrar uma palavra, não vai ser aqui da igreja, cada um vai estar na sua casa, o pastor Luiz e a Rosa vão estar na casa deles, eu e a Renata com os nossos filhos, a minha mãe e o Renan, a Ana Paula, a Esther, cada um com as suas famílias. Então nós vamos ministrar uma palavra rápida, depois nós vamos participar da ceia. Nas casas onde tem as crianças, nós seguimos aquele mesmo ritmo nosso. Quando nós encerrarmos a ceia, as nossas crianças sempre têm vontade de participar. Aí você faz menção para elas do que simboliza aquilo. Quando eles estiverem com mais de 12 anos, eles vão passar por um curso de batismo, eles vão se batizar e vão tomar junto com a igreja. Mas ali, irmão, encerramos o tempo da ceia, você pode pegar e servir para as crianças, você pode dar para as crianças, não faz aquela loucura que muitos fazem não, de pegar e jogar no ralo para barata, para os ratos tomar ceia, não. Enterrar, não faça nada disso, isso aí é religiosidade. Encerrou o ato da ceia, encerrou, acabou. Aí aquele suco, aquele pãozinho serve para as crianças, para eles já ir aprendendo e desejando. Tudo é simbólico e ninguém vai morrer por isso. Então, assim, em nome de Jesus, vamos fazer dessa forma, e orando para que semana que vem o nosso prefeito ele dê a liberdade aí, para que todas as igrejas, todo o culto, toda a reunião religiosa volte. A gente fala da gente, mas a gente não pode falar só da gente, que se vai abrir para os crentes, tem que abrir para todos. Então nós estamos em oração para que o nosso prefeito, ele baixe um decreto lá e inclua as igrejas, os cultos religiosos, para que nós possamos estar em união com a igreja. Amém? Deus abençoe, muito obrigado pela presença de todos. Tchau.